a família Motorola chega ao mercado de celulares intermediários com grande foco em inovação em autonomia, tecnologia, recursos avançados de inteligência artificial e um bom desempenho equilibrado. Além de também vir com sofisticação, ele também vem com seu visual refinado e acabamento premium, oferecendo uma excelente experiência multimídia. O aparelho aposta numa tela de alta resolução Super HD Plus, um bom desempenho equilibrado em comparado aos seus modelos anteriores. Diferente de alguns modelos do passado que, em troca de um som mono e para alavancar o desempenho, para aumentar o desempenho, era custo do aparelho para gerar todo um custo-benefício. Esse aparelho não, eles conseguiram nessa linha Edge equilibrar as coisas, manter um som estéreo das duas partes do aparelho, por cima e por baixo, no topo do aparelho e no topo de baixo também. E é muito bom, pessoal, é excelente. O som dele tem cancelamento de ruído, tem um bom abafamento externo. Algumas pessoas reclamam também de ele ter um microfone um pouco baixo e tudo mais, mas isso varia muito do gosto da pessoa, de cada usuário em si. Na minha opinião, o som dele é bom, estéreo, é um som potente e também vem com um bom conjunto de câmeras profissionais equilibradas para os seus usuários. Só, além de ele ter um bom acabamento premium e com um conjunto reforçado militar, ele vem com uma boa proposta de duas cores, se eu não me engano, rosa e cinza. Ele veio com essas duas cores para o Brasil, tudo isso devido a uma parceria com eles lá internacional com a Pantone, que é referência no mercado em questão de cores e tendências. Sua traseira é feita de couro vegano aplicada sobre uma camada de quatro camadas ultra finas de fibra de vidro fundida sobre alta pressão, fazendo com que o seu usuário garanta um visual premium e uma alta resistência, diferente dos seus modelos anteriores. E a parte traseira dele é feita de plástico com acabamento metálico. O acabamento dele é metálico. Já na sua parte frontal tem a proteção avançada Gorilla Glass 7i. Diferente dos seus modelos anteriores, aqui a Motorola caprichou na resistência da sua tela, para também garantir que você tenha toda uma experiência satisfatória com os painéis Edge, com a tela curvada, com proteção contra quedas livres e tudo mais. Isso é bom pelo preço do custo do aparelho. E também vem com seu conjunto de câmeras que mantém o visual padrão da linha minimalista, um pouco amplo para incluir um sensor de luz, um flash de LED integrado ao conjunto de lentes, mesmo com sua tela grande de 6.67p OLED curvada, ele se destaca pela resistência militar prometida pela Motorola. Vale ressaltar também que ultimamente a Motorola tem conseguido afinar mais ainda seus aparelhos, conseguiram adicionar uma bateria de 5.200 mAh em um aparelho extremamente fino, resistindo a arranhões, vibrações, poeiras, quedas acidentais, raios ultrassolares, umidade. Além disso, tem certificação IP68 e IP69, garantindo maior proteção ao cair na água contra poeira, respingos de chuva. Se você quiser pular numa piscina de água doce, é recomendável pelo menos até 1,5 m. Você não vai passar sufoco caso você esteja, sei lá, vamos imaginar que você tá usando ele enquanto você lava seus pratos, você tá na pia lavando prato e de repente o aparelho cai numa poça de água, não vai causar nenhum risco. E também se você estiver no banheiro, tomando banho e tudo mais, tem como você tomar banho com ele, só não pode afundar ele e submergi-lo a água salgada, pessoal. Existindo também arranhões, vibrações, quedas acidentais, eu já falei, garantindo maior proteção ao cair na água, facilitando até mesmo você poder mergulhar com ele ou submergi-lo. Mas atenção, pessoal, somente até 1,5 m. O seu leitor biométrico é óptico, é bem rápido, eu testei, fica um pouco acima do display e fica próximo ao display da tela, e tem uma alta acessibilidade e rapidez para reconhecer o toque digital. Apesar da sua versão ser de 256 GB de armazenamento interno, a Motorola decidiu finalmente incluir o espaço para cartão de memória expansivo, coisa que todos nós sentimos falta e é raro de se ver hoje em dia. Possível também ser usado para segundo chip eSIM. Ele também vem com Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, suporte a NFC e 5G,
A resolução da sua tela, por sua vez, de 1220p polegadas, Super HD Plus, tem um super brilho de 4500 nits, superior à média da categoria como uma das telas mais nítidas atualmente. Vem com taxa de atualização de 120 Hz, a Motorola decidiu manter essa taxa padronizada nos seus aparelhos por algum motivo. É um salto de diferença comparado à geração anterior. Tem suporte HDR+, sua tecnologia integrada evita distorções de contraste e tonalidades em diferentes ângulos de visão, mantendo a qualidade da imagem independente da maneira que você enxergue. Na função de tela você verá opções de 60 a 120 Hz e automático. Para assistir vídeos no YouTube, geralmente ele adota 90 de taxa, para aplicativos 60 e jogos a 120. A tela também vem com recursos avançados para evitar toques molhados e acidentais. Na parte do seu som, ele contém a saída híbrida na parte superior e inferior, além de abafamento a ruídos externos e também suporte a Dolby Atmos com perfis e sistemas de equalização com áudio espacial e volume bem alto, pessoal. O volume dele é bem alto, eu tenho que admitir para vocês. Sua versão nacional conta com 8 GB, também tem versões de 12 GB. Eu ouvi falar que tem de 16 GB, mas eu acho que é juntamente com a memória RAM Plus. E falando na RAM Plus, ele tem a RAM Plus de até 16 GB. É uma memória, para quem não sabe, a RAM Plus é como se você fosse emular artificial, digital. Não é a mesma coisa do físico, a sua memória RAM, só que da tecnologia ali integrada. Mas ajuda a melhorar, ajuda a impulsionar, deixar mais fluido o sistema. Nos testes de benchmark, ele se sai moderado. No AnTuTu ele faz pontuação de até 650.000 pontos. Apesar do seu processador Dimensity 7300 ser um pouco inferior aos demais modelos intermediários do mercado, ele ainda dá bastante caldo para jogos pesados, podendo rodar a grande maioria em gráficos e FPS no máximo sem engasgos. A Motorola foi incrível em trazer uma grande capacidade de bateria de 5.200 mAh, garantindo uma autonomia tranquila por mais de 2 dias, 1 dia de uso, 2 dias de uso moderado. Para quem joga durante o dia tranquilo, dura bastante, mais de 2 horas sem grandes temperaturas, pois tem uma ótima otimização de resfriamento. Em testes de jogos pesados como PUBG, Call of Duty, ele mantém 35 graus de temperatura, ou até mesmo abaixo, sem necessitar nenhum uso de cooler externo. Você muito facilmente vai conseguir enxergar 33 graus de temperatura, mesmo que o jogo esteja lá no talo, na qualidade extrema. Mas atenção, ele tem uma falha, pelo que eu percebi, ele tem uma falha na sua parte gamer, no seu aplicativo Gamer Time, que ele tem uma falha na temperatura. Então vocês fiquem atentos, porque às vezes vocês vão estar jogando com ele e aí vai bugar muito a temperatura, vai mostrar a temperatura de 60 graus, 50 graus, e assim, uma falha da Motorola que tem que ser corrigida. Esperamos que daqui a alguns anos no Android 18, tudo mais, ou até nos pacotes de segurança, que ele tem suporte pelo menos a 4 atualizações anuais de pacote de segurança, além de 3 atualizações do Android. Então que a Motorola venha resolver realmente esse bug, porque pode causar um susto nas pessoas, né, nos seus usuários. Mas além disso, ele tem uma ótima otimização de resfriamento. Em testes de jogos pesados, ele consegue a proeza de até 38 horas de duração de bateria, com uso moderado em jogos e aplicativos. Vem com carregador Turbo Power de 68 watts na caixa. É um carregador bastante poderoso, podendo recarregar completamente seu aparelho em menos de 50 minutos. Considerando que o 60 Fusion tem uma maior capacidade de bateria em relação aos antecessores, o Edge 60 Fusion já sai do mercado com Android 15 e suporte até 3 anos de atualização, ao contrário do seu irmão Edge 60 Neo, que tem suporte para 5 anos, além de integração com Gemini AI do Google. A Motorola também traz um novo Moto IA, que é o uso da inteligência artificial nativa padrão. Apesar de que ainda não está tão avançada como a de hoje em dia, o assistente pode ser ativado de várias maneiras, tanto como 2 toques na parte traseira ou no botão de desligar da barra lateral. Ele cria imagens do zero, faz gravações, responde perguntas. Também tem o Smart Connect, que pode espelhar a tela, transferir arquivos, controlar dispositivos da Lenovo, estender conteúdos do smartphone para o PC, até pela voz. A Motorola manteve os recursos como sacudir o celular para ligar a lanterna ou rodar o pulso para ligar a câmera. Já o conjunto de câmeras segue o mesmo padrão dos outros modelos. Nada muito inovador, nada muito extraordinário, pelo menos na sua versão Fusion, Neo,
só começa a melhorar a partir do Pro e do Ultra. Na traseira, com uma lente principal de 50 megapixels, abertura de f1.9 wide com estabilidade ótica, e a outra de 13 megapixels, abertura 2.2 ultra wide com foco automático e macro. Câmera frontal, já a câmera frontal dele é 32 megapixels com abertura de 2.2, apresenta uma boa nitidez, cores vibrantes, você percebe o bom nível de contraste, uma boa nitidez, realmente são fotos profissionais de um fotógrafo. Para quem é fotógrafo, trabalha nesse ramo, pessoal, eu indico, porque apesar de ser um aparelho diferente, inferior aos seus 60 Pro, 60 Ultra e etc, que custam mais caro. Então, se você, eu aconselho, pessoal, se você tem uma graninha sobrando, uma coisa a mais, você vá no 60 Neo ou até mesmo no 60 Pro, que é o mais indicado. Nessa linha eu digo que o 60 Pro e o 60 Ultra são os queridinhos do momento. Agora, o 60 Fusion e o Neo é mais pensado em custo-benefício. Mas para você que não tem tanta grana sobrando, você quer tirar fotos em aniversários, casamentos, você quer estar começando a trabalhar com fotografia, ou até mesmo para postar nas suas redes sociais, você que não é um usuário tão exigente, tão hardcore, eu indico com certeza o aparelho, sem sombra de dúvidas. É um aparelho que nunca vai te deixar na mão, tem uma tela incrível, imensa, de 6.7, 67p OLED. A única dificuldade vai ser caso você rache a tela ou cause alguns arranhões. É difícil achar uma tela dessa para trocar no Brasil. Eu não sei, dependendo de cada região você pode até encontrar, mas sai muito mais caro por ter o painel EDG. Mas pessoal, vai fundo, não fica olhando muito as dificuldades, os defeitos do aparelho. Se você quer realmente esse aparelho, você gosta de um celular grande, com tela grande, com uma boa experiência multimídia, que tem cores fortes, vibrantes, que nunca vai te deixar na mão ali. Se você olhar de um ângulo ou de outro, ele continua o mesmo ângulo sem distorcer a imagem, uma coisa que eu achei muito positiva. Contar, né, na sua grande autonomia de bateria, porque dificilmente vocês vão encontrar um celular intermediário com uma autonomia tão grande como essa. São 5.200 mAh, pessoal. Dura tranquilamente 48 horas para um usuário comum, se vocês forem usar só para abrir rede social, assistir YouTube, ler algum PDF ou escutar música, tudo mais. Um usuário menos hardcore, ele vai fazer um número baseado nesse de quantidade de tela ligada, sabe? Então vai fundo. Pela questão da autonomia da bateria, ele não esquenta também, é um celular muito otimizado na questão de resfriamento. A Motorola acerta em todos os aparelhos com isso. Desde a sua linha do passado, lá em 2020, da sua linha Moto Edge 20 Pro, o 30 Pro, o 30 Ultra, desde o começo eles sempre realmente deram a cara a tapa, realmente se esforçaram para manter a qualidade de resfriamento do aparelho, coisa que alguns celulares aí rivais como o da Samsung, né? Samsung não consegue manter. Então é isso, pessoal, se inscrevam no canal, deixe seu C, curte, comenta e compartilha. Não esquece de se inscrever no canal. A maioria das pessoas me assistem e não se inscrevem, então, por favor, pessoal, ajudem meu canal a crescer, deixa o like, deixa a curtida, compartilhe com seus amigos e valeu, até a próxima.